Diga para a pessoa que está do seu lado: seja extraordinário. Já disse para de um lado, agora diz para o outro. Glória a Deus. Esse é o título, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Mensagem de Deus para nós. Quem sabe o que significa a palavra extraordinário? Não vou pedir para falar, só levanta a mão. Quem sabe o que significa extraordinário? Beleza? Alguns irmãos, algumas irmãs sabem. Glória a Deus. Para quem não sabe ou não sabe tão bem, eu fui ao dicionário procurar o que significa extraordinário. Extraordinário significa admirável, alguns dos significados, né? Significa admirável, espantoso, grandioso, fora do normal e incomum. O que eu vou falar é mais, assim, dirigido no significado das duas últimas palavras, fora do normal e incomum. E como a gente está aqui na igreja, a gente é cristão, a gente tem que falar da palavra de Deus, né? A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que foram extraordinárias. E a primeira pessoa que eu quero falar, dentro dessa ideia de que extraordinário é algo fora do normal, algo incomum, a primeira pessoa que é uma pessoa é Deus. Deus foi alguém, é alguém ainda hoje extraordinário. A gente pode ver isso simplesmente nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Por ali o início de tudo, a gente já vê que o nosso Deus é alguém extraordinário. Eu quero que você leia comigo os versículos 1, 2 e 3 de Gênesis 1. Se você não conseguir pegar tudo que eu vou falar, às vezes eu falo meio rápido, né? Então depois vai ser disponibilizado lá no YouTube da nossa igreja. Você pode entrar lá no YouTube, procurar o nosso canal, né? Se inscrever lá, toda semana é colocado as pregações, essa vai estar lá durante essa semana também, você pode ouvir melhor durante a semana. Então Gênesis 1, 2 e 3. O princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui, aí você sabe, depois que houve luz, e Deus disse: haja luz, houve luz. Ele fez separação entre dia e noite, criou os animais, criou a terra, né? Não necessariamente nessa ordem, mas todas as coisas foram criadas, inclusive o ser humano, e por causa dessa criação dele, estamos nós aqui hoje. Mas o normal, até então, era não haver nada. E o nosso Deus, do nada, fez tudo. Então, o comum, o normal, naquela hora era, ali diz que a terra era sem forma e vazia. Então, o normal era não ter nada na terra. Do nada, Deus fez tudo. Então, Deus é alguém extraordinário. Agora, Deus, você já sabia, eu acredito que é alguém extraordinário. Agora eu quero dar exemplos de alguns homens da Bíblia, que também, para mim, a Bíblia relata, trata eles como homens, como pessoas extraordinárias. O primeiro deles é Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Glória a Deus. Gênesis 5, 21 a 24. A gente vai passear um pouco no Velho Testamento. Gênesis 5, 21 a 24. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Quero que você olhe só um pouquinho mais acima alguns versículos comigo, só o início de alguns versículos. Versículo 13 de Gênesis 5 diz assim: Viveu Cainã
depois que gerou a Maalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 16. Viveu Maalaleel, depois que gerou Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. 19. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O normal, aqui, antes de Enoque, era somente, a Bíblia relata assim: fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou tantos filhos, gerou tal filho, viveu mais tantos anos e morreu. Era isso que a Bíblia falava sobre os homens até chegar em Enoque. Aí, quando chega em Enoque, fala que Enoque andou com Deus, viveu tantos anos, gerou tantos filhos, andou mais tantos anos com Deus, e aí fala no último versículo que a gente leu, andou Enoque com Deus, e já, uma outra versão diz, já não era porque fora trasladado, Deus tomou ele para si. O comum, o normal era uma pessoa viver um tanto de tempo, ter um filho, ou ter filhos, viver mais um tanto e morrer. A história de Enoque é marcada na Bíblia como alguém que andou com Deus. O diferente, eu posso dizer assim, de Enoque para o restante dos homens que antecederam a ele, foi que ele andou com Deus. Se só diz que ele andou com Deus, talvez os outros não andaram tanto com Deus como Enoque andou. Mas vamos adiante. No Gênesis 6 a 9, fala sobre Noé. Eu quero ler versículos 5 a 9 de Gênesis 6. Gênesis 6, 5 a 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Noé foi um homem diferente. Noé foi um homem incomum aos demais da sua época. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, de ter criado os animais, porque eles tinham se corrompido. Porém, Noé, no meio de tudo isso, continuou sendo justo, continuou sendo reto. E aqui diz também que ele achou graça diante de Deus, e fala também que Noé andava com Deus, e você sabe o restante da história. Deus falou para Noé: constrói uma arca, porque vai chover, você vai colocar dentro dessa arca a sua família e mais um casal de cada animal, e aí vai vir o dilúvio, e todo mundo vai morrer, e é isso aí, vocês vão depois continuar a história. Enoque fez, a chuva veio, ele conseguiu se salvar com a sua família, salvou os animais, e aí a história continuou. Vamos adiante. Estão conseguindo me acompanhar? Glória a Deus. Aí vem Moisés, e a história de Moisés está lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu quero que você abra em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está em frente de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei.
eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe, até hoje, onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. No que se refere a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e toda a sua terra, e no que se refere à sua mão poderosa e às grandes e magníficas feitos que realizou na presença de todo Israel. Até aqui, Moisés foi outro homem extraordinário. O povo de Israel vivia um tempo de escravidão, foram escravizados pelo povo do Egito, e aí Deus levantou Moisés do meio da corte do Egito. Ele era filho adotivo da filha de Faraó, mas ele era um hebreu, um israelita, um hebreu. Israel ainda não existia, ele era um hebreu, e ele viveu 40 anos lá no palácio. Aí ele teve que sair fugido lá do Egito, viveu 40 anos no deserto, cuidando dos animais do seu sogro, e aí, com 80 anos, Deus chamou ele através da sarça. Você deve conhecer a história. Ele foi lá, falou com o Faraó, vieram as 10 pragas, o povo foi liberto, e eles andaram pelo Egito, pelo deserto, mais 40 anos. Moisés morreu com 120 anos, são, sadio aqui, a Bíblia fala, e o Senhor o recolheu, o Senhor mesmo sepultou ele, se ele foi sepultado, né, ou levou ele, e assim encerrou a história de Moisés. Também um homem extraordinário, diz que nunca se viu tantos milagres como Moisés havia feito, né? O básico aquele, abriu o mar vermelho, né? Tirou água da rocha com seu cajado. Então, coisas desse tipo, Moisés foi usado para fazer. Um outro homem também, que eu vejo como alguém que foi extraordinário, uma pessoa incomum, é Gideão. Quem já ouviu falar de Gideão? Juízes 6 e 7 conta a história de Gideão, daquilo que Deus fez com ele e através dele. Mas eu quero que você abra do 6, do 1 ao 16. Juízes 6, 1 a 16, ali diz assim: a opressão dos midianitas. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento, ovelhas, bois, nem jumentos em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles nem os seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir
e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiasrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar luvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo e tu ferirás os midianitas, cada um como um só homem. A realidade do povo de Israel naquele tempo era plantar e ser saqueado, fazer instrumentos e esses instrumentos de lavrar serem roubados, fazer armamento e os armamentos serem roubados. Eles eram escravos todo o tempo, eles próprios cavavam as suas covas, porque eles sabiam que a morte era certa, para eles não perderem as coisas que eles produziam. Alguns que conseguiam, escondiam as coisas que eles produziam. Aí, Deus chama o menor filho da menor família, da menor tribo de Israel, Gideão, para livrar o povo. Aí ele diz: Deus, olha para mim, eu? Né? Tipo, quem sou eu para fazer alguma coisa? Ele podia pensar: tem tanta gente mais forte, mais poderosa. Aí Deus falou para ele, pediu umas provas, Deus provou que estava com ele, beleza, então vamos embora, né? Aí ele chama todo mundo que se acha apto para a batalha, 32 mil, aí Deus fala assim: tem muita gente, quem é medroso, vaza. 22 mil vazaram, sobrou 10 mil, aí Deus falou: tem muita gente ainda. E aí lá antes fala que o exército deles, né, só os camelos deles já eram como gafanhotos, de tantos que tinham, né? Aí Deus fala assim: tem muita gente ainda, manda eles tomar água. Aí uns foram lá, tomaram água que nem cachorro, outros tomaram água com a mão, sobrou 300, Deus falou: é com esses. Tá de brincadeira, né? E aí Deus diz assim: e essa guerra vai ser diferente, vocês vão usar trombeta e cântaro. Se Gideão tivesse em sã consciência, tá maluco, né? Agora sim eu pirei, vou dar ouvido para Deus. E vocês conhecem a história, né? Eles ganharam a guerra, depois eles passaram a espada em alguns, né? Mas foi esses 300, mas a maioria morreu com cântaros, que são vasos, quebrados, e trombetas que foram tocadas. Vê se isso não é coisa de louco, né? Vê se não é coisa de maluco. É algo extraordinário, ou não é? Não é algo extraordinário, incomum, fora do normal. Pensa bem, Deus te chamou para a guerra, né? Tu vai liderar o exército, beleza. Deus, quem vai ser? Vou chamar os guerreiros. Apareceu 32 mil. Tá bom, os caras devem ter uns 100 mil, com 32 dá 1 por 3, aí até vamos embora. Cara, sobrou 300. Se sou eu, velho, eu acho que eu largo fora. Mas Gideão foi firme no propósito que Deus tinha dado para ele, e eles venceram a batalha e deixaram de ser escravizados. Um outro que eu lembro que foi um homem extraordinário é Samuel, e a história dele está em 1 Samuel de 1 a 25. A gente não vai abrir nenhum texto, mas Samuel foi levantado por Deus como profeta, e ele foi o primeiro profeta e sacerdote
foi o primeiro sacerdote e profeta de Israel, foi chamado como sacerdote. Primeiro, tinha um sacerdote na época, esse sacerdote era Eli, e o normal era que a sucessão do sacerdócio fosse pelos filhos do sacerdote em exercício. Só que ontem a gente estava vendo uma pregação, e o cara falava que os filhos do Eli eram os endemoniados, e era mesmo. Os caras estavam profanando o templo de Deus com as coisas que eles faziam. Eles se prostituíam dentro do templo, eles comiam o sacrifício que era para Deus, né? Imagina, a picanha era dada para sacrifício para o Senhor, e os caras assavam a picanha para eles, né? Eles pensavam, a picanha não dá para ser para Deus, picanha tem que ser para mim, né? Era mais ou menos isso, né? Aí Deus falou, não dá. Deus tinha dito para Eli que ele tinha que fazer alguma coisa, ele não fez, falou, ó, não dá, não vai ser teus filhos. Aí Deus levantou Samuel. Então nós tínhamos uma realidade de sucessão de sacerdócio através de dois homens que eram, como disse esse na pregação que nós ouvimos, eram os endemoniados. Eles estavam profanando o templo de Deus. E Deus então levantou um homem, e você sabe, ele profetizou sobre Israel, além de ser sacerdote, ele ungiu o primeiro rei de Israel, depois ele ungiu o segundo, Davi, e aí você sabe o que aconteceu. É um grande homem de Deus lembrado até hoje. O outro que eu lembro é Elias. A história de Elias está em 1 Reis 17, vai até 2 Reis 2. E Elias, eu acho Elias um cara muito doido, quando eu penso na história de Elias, porque Elias tem um momento lá, Elias achou que num dado momento que ele estava sozinho, como profeta, sobre Israel, que o rei tinha uma esposa chamada Jezabel, né? Quem já ouviu falar de Jezabel? Era uma praga, aquela mulher, misericórdia, né? A morte dela foi conforme aquilo da forma como ela viveu, né? E ela tinha mandado matar os profetas de Deus, vários foram mortos. Só que o Elias, eu digo que ele era muito louco, mas ele sabia no Deus que ele cria. Teve um dado momento lá da história que ele diz assim: agora o povo de Israel vai saber quem é Deus. Diz para o rei Acabe, que era o rei da época: junta todo o povo lá no monte, chama os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, dava em torno de uns 850, e aí chama eles lá, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos matar, acho que era 2 ovelhas, um é para eles, o outro é para mim. O Deus que fizer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro de Israel. Beleza, bora. Aí os caras botaram o sacrifício deles lá, fizeram as danças da chuva, quer dizer, a dança do fogo deles lá, e ficaram, e o Elias zoando na cara dos caras. Se você ler na Bíblia, é isso mesmo, ele estava tirando onda dos profetas de Baal e do poste ídolo, e adivinha, não veio fogo nenhum. Aí, quando eu penso no Elias, eu acho muito engraçado, cara. Aí o Elias, ele diz assim, botou o sacrifício dele lá, ele fala assim, agora faz um buraco aqui em volta, bota água nesse buraco, bota água em cima do bicho aqui, bota mais água, e aí ele invocou o nome do Deus verdadeiro. O que aconteceu? Fogo desceu ou não desceu? Fogo desceu. E aí Deus falou, aí foi anunciado que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias, esse era o Deus de Israel, esse era o Deus que eles deveriam cultuar. E aí Deus mandou passar a espada em todos os profetas dos falsos deuses. E aí, esse é Elias. Para mim também é um homem extraordinário que a Bíblia conta. Aí agora a gente vai para o Novo Testamento, aí eu vou terminar os exemplos. Próximo exemplo que eu quero dar é João Batista. Há 3 semanas atrás, né, pastor? O pastor pregou, falou sobre João Batista. Arrependam-se, essa era a pregação principal de João Batista, arrependei-vos. João Batista, a Bíblia fala que
de um homem nascido de mulher, não teve nenhum como ele na face da terra, de tão poderoso que ele foi. O Espírito de Deus já estava nele, quando ele estava no ventre da mãe dele, Isabel. Não havia profeta no período antes dele. Deus chamou ele para anunciar e preparar o caminho da vinda de Jesus. O outro exemplo que eu não posso deixar de dar é o próprio Jesus. O mundo precisava de uma salvação, precisava de alguém que trouxesse uma palavra de esperança, trouxesse uma nova ideia, uma nova forma de viver. E aí Deus mandou o seu Filho. Foi falado aqui sobre Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi um homem extraordinário, ele foi homem. Ah, mas Jesus era Deus. Jesus nasceu, Jesus era filho, e foi falado assim: esse não é Jesus lá de Nazaré, o filho do José, o carpinteiro. Jesus foi carpinteiro também, ele aprendeu com seu pai o ofício do seu pai. Não é Jesus o filho da... Tem uma música que fala Jesus o filho da irmã Maria. Não é esse lá, nasceu em Nazaré, no meio dos animais. Esse aí. Mas todos nós sabemos que ele foi um homem extraordinário, e é ainda hoje alguém extraordinário. E aí depois a gente pode falar dos discípulos, que foram pessoas extraordinárias, homens extraordinários, que Deus usou para que a igreja começasse, para que a igreja crescesse, e por isso a gente está aqui até hoje. Exceto Deus, dos exemplos que eu dei, todos foram homens, todos foram pessoas comuns, que fizeram coisas incomuns, que fizeram coisas diferentes. E veja bem, o que eu digo por fazer coisas diferentes, porque eu entendo, eu creio que Deus quer que a gente fale sobre isso nessa noite. Sempre o momento era um momento difícil, era um momento de tensão, era um momento que alguma coisa não estava acontecendo, e Deus queria que alguém fizesse alguma coisa. Aí ele trazia alguém que fazia alguma coisa. Enoque aqui em Gênesis não fala o que ele fez, mas lá em Judas fala o que Enoque fez. Enoque anunciou as coisas que estavam erradas no meio do povo, no meio daqueles que tinham que ser que eram servos de Deus daquele tempo, que tinham que anunciar quem era o Deus do povo. Enoque, ele anunciou que estava errado. Esse foi Enoque. Deus espera de nós pessoas comuns, e ele quer que a gente creia nisso. Ele espera que nós sejamos pessoas extraordinárias, ele espera que nós sejamos pessoas diferentes, ele espera que nós façamos coisas diferentes nesse tempo. As coisas estão legais nos nossos dias, as coisas estão legais nos nossos dias, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo, nosso país está bacana, tá tudo às mil maravilhas. Hoje a gente não tem... Antes a gente achava que a desgraça era só para o brasileiro, né? A gente sempre achava que o Brasil tinha sido esquecido. Não tinha terremoto, não tinha enchente, hoje já tem até isso, né? Mas Deus tinha esquecido de nós. Mas hoje o mundo todo está do avesso. Para que as coisas mudem no nosso meio, Deus precisa de novas pessoas que entendam que Deus está chamando para fazer e para ser extraordinário. Talvez, e eu dei exemplos de pessoas comuns que se achavam, a maioria deles, todos eles, do início nem entenderam muito bem aquilo que Deus queria que eles fizessem. Samuel, por exemplo, nem entendeu que era Deus que estava chamando ele no início, mas ele disse: quando te chamarem de novo, tu te acordar de novo, diz: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus falou com ele. Gideão achou que não era capaz. Os discípulos eram pescadores, publicanos. Mateus era um publicano. Ele era um cara mal visto pelo seu povo, porque ele cobrava imposto, né? Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto.
mas tem que pagar, né? Está na lei, nós temos que pagar. E eu entendo que ser extraordinário, eu também é com relação a isso que Deus quer falar. Como eu falei, ser extraordinário é ser fora do normal, fora do comum, né? Ser extraordinário, hoje em dia, queridos, sempre foi para nós cristãos, mas é fazer a coisa certa, porque o normal é não fazer a coisa certa, e você vê no nosso país que não fazer a coisa certa é o que mais se faz. Tem uma frase que diz assim: o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Você e eu, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. A nossa lei é baseada aqui na palavra do Senhor. Nós temos uma lei moral que ela tem que basear a nossa vida em todas as coisas. Você pode pensar assim: eu não tenho como ser diferente, porque tudo é muito difícil, as coisas ao meu redor estão muito difíceis. Mas eu tenho um versículo que norteia a minha vida já há algum tempo, desde a minha juventude, é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? Deus é quem me fortalece. Então nele eu posso todas as coisas. Jesus disse, está lá em Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. Nada é impossível ao que crê, ele diz também. Nada é impossível, não é impossível você ser diferente, não é impossível você ser alguém extraordinário, não é impossível você fazer diferença aonde você está, no mundo em que você vive. Deus nos chama para sermos pessoas extraordinárias no nosso dia a dia. Eu acredito que, eu tenho isso em mim, eu digo que, eu tenho a certeza assim, para mim, e eu digo que Deus já me fez pequeno, então os sonhos que eu tenho, as coisas que eu desejo são coisas grandes, né? Ele já não me deu altura, né? Então Ele me ajuda a sonhar grande, a desejar coisas grandes, a pensar em coisas grandes, né? E eu acredito que Ele quer que a gente sonhe sim coisas grandes, mas Ele quer também que a gente valorize as coisas pequenas na nossa vida. Jesus, na palavra diz assim também, Jesus disse, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Se tu não cuidar das coisas simples da tua vida, se tu não cuidar das coisas fáceis, Deus não vai te dar coisas grandes, né? Se você tem um chamado para ser pastor de uma igreja, para pastorear pessoas, fazer coisas grandes, pode não ser no reino, né? Tudo é no reino, mas eu digo assim, de igreja, de vida de igreja, né? Mas Deus quer que você seja um empresário próspero, que tenha uma empresa grande, que expanda, abra filiais em outros lugares. Se tu não for fiel lá no teu trabalho, com o teu patrão, tu nunca vai ser, nunca vai chegar nesse ponto. Se tu não receber, se tu não receber 10 centavos a mais de troco no mercado, na venda da esquina, e tu não voltar para devolver esses 10 centavos, cara, Deus não vai te prosperar, porque tu é ladrão. Ah, mas eu não vi, mas depois tu viu, tu tinha que voltar lá e devolver os 10 centavos. Mas é só 10 centavos. Tu gostaria que alguém te levasse 10 centavos? Né? Não, eu não gostaria. Eu vou lá, se eu vejo, eu devolvo. No meu trabalho, graças a Deus, eu tenho acesso ao caixa da empresa. E nunca faltou nenhum centavo. Nenhum centavo. Faz 11 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Vai fazer 11 anos. Agora, com o mesmo chefe, eu tenho total acesso. Eu posso pegar dinheiro no caixa. Se eu pego, eu anoto. Eu aviso que eu peguei. Né? Nunca peguei R$1 a mais. Às vezes eles querem me dão 5 centavos a mais, eu quero devolver. Aí a minha patroa diz, ela cuida do financeiro, não precisa. Tá bom, a próxima vez eu peço para descontar, e aí a gente vai se acertando. Um dia, aconteceu uma situação lá, que entrou um dinheiro no caixa à vista, ela logo pagou uma conta, o dia estava muito atribulado. No outro dia, ela começou, por que
Tá faltando dinheiro, acho que era R$300, alguma coisa do tipo. Tá faltando dinheiro, tá faltando, olha, será que vocês não fizeram isso, não fizeram aquilo, não sei o quê? E eu senti que houve uma certa desconfiança da minha parte, com relação a mim, mas eu estava tranquilo, que eu sabia que não tinha sido eu. Isso foi de manhã. De tarde, ela veio e me pediu 1000 desculpas, ela falou: Jason, eu não desconfiei de ti, eu sabia que não tinha sido tu, realmente eu esqueci que eu tinha pego o dinheiro e pago a conta, graças a Deus, eu podia ter a minha consciência tranquila com relação a isso, né? Como que é a consciência da gente, né? A gente reclama tanto da falta de ética dos nossos políticos, né? A gente reclama tanto da corrupção que acontece lá em Brasília, que acontece aqui em Porto Alegre, na Câmara dos Deputados, que acontece aqui em São Leopoldo, na nossa cidade, mas a gente é corrupto em tantas coisas. Desculpe, meu querido, mas ser extraordinário, como eu falei, é ser diferente. Se a gente faz a mesma coisa, a gente não está sendo diferente. E Deus espera que nós sejamos diferentes. A palavra, Jesus disse, está lá em Apocalipse 3, do 15 ao 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Assim, porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Deus não quer mais, Deus não espera, pelo contrário, Deus não quer que a gente seja mais ou menos nas coisas. Deus não quer que a gente seja meia boca, Ele quer que a gente seja total, os nossos olhos totais nele, a nossa vida total nele. Tudo que a gente fizer, a gente fazer de forma completa, fazer bem feito. Deus quer que você seja um esposo, uma esposa completa, que você ame nas suas atitudes o seu esposo, a sua esposa, que você não deixe a desejar na sua casa, na forma como você trata os seus. A gente está vivendo, nos últimos dias, nas últimas semanas, vamos dizer assim, está se proliferando um vírus, no meio principalmente dos adolescentes, da baleia azul. Quem ouviu falar da baleia azul? Aí, quem está ligado nas redes sociais, né, ouviu falar da baleia azul, né? O pouco que eu entendi sobre a baleia azul, o que é? Ninguém procura a baleia azul, né? A baleia azul procura as pessoas, né? O que é? Baleia azul não é uma baleia, um bicho azul que vai lá e procura as pessoas, mas são pessoas com má índole, somente com maldade no seu coração, que procuram jovens, adolescentes, vulneráveis, para mandar mensagens, 50 mensagens, fazer 50 contatos, que o último contato desses 50 leva esse adolescente a procurar o suicídio. Aí, quando eu penso que alguém se mata porque algo falta na sua vida. E se algo falta na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, muito é por causa dos pais que não fizeram a sua parte. Se o seu filho recebe mensagem no celular, se o seu filho recebe mensagem na internet, e você não sabe o que está acontecendo com ele, querido, você falhou em alguma coisa. Você precisa consertar isso. Você precisa saber o que está acontecendo com o seu filho. Hoje eu vejo, acho que a geração anterior, ela estava sendo criada pela televisão. Hoje já não é mais tanto pela televisão. A geração de hoje, ela já está sendo criada pela internet. Ser criado pela televisão já era uma porcaria. A internet é muito pior do que a televisão. Além de você ter acesso às coisas que estão passando na televisão, você também tem acesso a outras coisas que só estão rolando ali. Então, querido, abra os olhos, vê o que está faltando para você como pai, vê o que está faltando para você como mãe, aonde você tem falhado. Não deixa, eu vejo, desculpa se algum irmão fez isso, faz isso, mas eu acho uma coisa assim muito louca, uma criança com 8, 9, 10 anos ter celular próprio, ter tablet próprio, né? Ter acesso à internet, pai pagar linha telefônica, pagar 3G, 4G, liberar o Wi-Fi para o filho. Para quê? Na boa, teu filho vai a algum lugar que tu não pode ir,
tu não está junto, que não tem algum responsável, né? Se vai, já não está certo aí, né? Mas eu entendo que o telefone, que o celular, que o tablet, essas tecnologias são para facilitar a nossa comunicação, né? Eu vejo muita criança que tem celular, que tem tablet, que tem acesso à internet em casa para joguinho, para brincadeira, e aí entram essas porcarias na vida das pessoas, dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Aí acontece uma coisa dessas, eu não sabia o que estava acontecendo com meu filho. Exato, você não sabia. A baleia azul está suprindo a carência que eu não tenho pai, não tenho filhos ainda, né? Mas está suprindo a carência que os pais estão deixando para os filhos em casa. E cara, você filho, você jovem, você adolescente, se alguém te mandou mensagem, te falou alguma coisa, está te ameaçando, não se deixe ameaçar, não se deixe levar por isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quem está fazendo isso é o diabo para acabar com os nossos jovens. Você denuncie, você vá atrás, fale para os seus pais, fale conosco, se for preciso. Nós queremos lhe ajudar. Não deixe isso acabar com a sua vida. Jesus deu a vida dele para que você tenha uma vida e a tenha em abundância. Quer seja aquilo que está lhe causando dor. E aí, a gente viu também que muita jovem, adolescente, que tem uma característica depressiva que acaba se deixando levar. Procure ajuda. Se você tem dificuldade, tem problema com depressão, procure ajuda. Procure a gente, converse conosco, converse com os pastores, converse com o pessoal na sua célula, converse com seu pai, com a sua mãe. Nós queremos lhe ajudar. Não carregue isso, não fique com isso para você. Deus nos chama para sermos extraordinários, para fazermos coisas diferentes, para sermos diferentes do que a gente vê aí fora. Cara, se a gente for igual as pessoas que não conhecem Jesus, vamos dizer assim, é em vão a gente ter conhecido Ele. É em vão. Jesus não precisava ter morrido. Se a gente for igual, fizer as mesmas coisas, viver a vida do mesmo jeito que eles vivem. Você pode dizer, mas todo mundo faz isso. Todo mundo é os outros. Você não é todo mundo. Você é diferente. Você foi chamado para fazer diferença. Se todo mundo mente, que é uma realidade, infelizmente, você não deve mentir. Se todo mundo trai, você não deve trair. É quase que assim hoje em dia, pega tudo que está acontecendo lá fora, não faz, né, e faz diferente. Porque tudo que está acontecendo fora do meio cristão, infelizmente, às vezes isso acontece dentro das igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, também acontecem coisas erradas. Como eu disse, o nosso manual da nossa vida está aqui. A gente tem que meditar nessa palavra, dia e noite. Dia e noite, para que a gente saiba como a nossa vida tem que ser. Eu quero te fazer uma pergunta ainda. Falando sobre isso, que nós temos que ser extraordinários, que nós temos que fazer diferença. Se você morresse hoje, alguém sentiria a sua falta? Se você morresse hoje, seu colega de trabalho sentiria a sua falta porque você estava semeando algo bom na vida dele? Se você morresse hoje, seus pais sentiriam a sua falta? Porque tem muito jovem aqui que só você vem na igreja, né? Seu pai não vem. Então, seu pai sentiria a sua falta? Eu ia dizer assim, graças a Deus, esse piá me incomodou tanto, cara, né? Ao menos está na glória, está com Jesus, não está mais incomodando aqui, né? A gente ri, mas se é essa a tua realidade, misericórdia, né? Você, pai, será que você faria falta para o seu filho se você viesse a faltar hoje? O que você tem deixado, que história você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem marcado a vida das pessoas? Como você será lembrado? Eu dei exemplos de homens,
de pessoas da Bíblia, se estão aqui na Bíblia, é porque elas estão sendo lembradas da forma como elas estão aqui na Bíblia, como você vai ser lembrado. Quero encerrar com uma história, algo que aconteceu essa semana. Essa semana eu perdi um amigo meu. Ele tinha pouco mais de 30 anos, bem jovem. E sempre que alguém morre, principalmente, eu não perdi muitas pessoas próximas. Mas quando morre alguém próximo de mim, ou alguém muito jovem, a morte de alguém me faz pensar na vida. A morte de alguém me faz pensar na minha vida. E me faz pensar isso. Será que eu tenho feito a minha vida valer a pena? Será que aquilo que eu tenho feito para as pessoas que estão perto de mim está mudando a vida delas? Será que a forma como eu tenho vivido, eu tenho marcado a vida da minha esposa, eu tenho marcado a vida dos meus pais, eu tenho marcado a vida dos meus amigos, daqueles que eu lidero, daqueles que andam comigo, no meu trabalho? Será que aquilo que eu tenho feito tem marcado a vida deles? Sempre que alguém morre, eu penso na minha vida. Se você pensar na sua vida hoje, a sua vida está mudando a vida de alguém, a sua vida está marcando a história de alguém. Uma frase do pai do pastor Abe, pastor Melvin Uber, né, ele diz assim: só temos uma vida e ela logo passará, somente o que faremos por Cristo permanecerá. Tudo que nós fizermos pelas pessoas nesse mundo, nós estamos fazendo por Cristo, nós estamos fazendo para Cristo, e isso é o que vai permanecer, é isso que vai prevalecer. Que história as pessoas vão contar de você quando você morrer, quando você faltar? O que as pessoas vão ter para dizer de você? Como você tem marcado a vida das pessoas? Você tem sido alguém extraordinário, você tem sido alguém que tem feito a diferença na vida de quem está perto, você tem sido alguém que está fazendo a diferença no mundo ao seu redor, você é alguém que almeja coisas grandes para a sua vida. Então, se você almeja coisas grandes para a sua vida, você tem valorizado as coisas que acontecem ao seu redor, as pessoas que estão perto de você. Viva a sua vida. E eu quero dizer também, hoje você já tem um dia a menos da sua vida para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se você não fez hoje, você não fez. Você vai ter que começar amanhã de novo. Então viva cada dia aquilo que Deus quer que você viva. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Seja extraordinário dia após dia. Eu gostei muito dessa imagem que foi colocada para ilustrar que ser extraordinário é isso. É ser uma luz brilhando. Nós cristãos sermos extraordinários é ser uma luz acesa brilhando no meio de um monte de luzes apagadas. E sabe como que essas luzes vão se acender? Quando a energia, vamos dizer assim, a energia de Jesus que dá dentro de nós começar a se expandir e a alcançar as outras pessoas, a vida das outras pessoas. Quero te convidar a ficar de pé. O Jonathan vai colocar algumas músicas lá para nós no computador. Eu quero te convidar, você que entendeu a palavra, você que entendeu que Deus deseja que você seja alguém extraordinário, alguém diferente. Talvez você não tenha conseguido ser. Eu muitas vezes não consigo. Eu tenho que chegar diante de Deus, falar: Deus, me perdoa, e hoje eu quero fazer diferente, hoje eu quero ser diferente, eu quero fazer algo novo. Vem aqui na frente, a gente vai orar junto, a gente vai pedir para Deus ajudar a gente
a partir de hoje, ser diferente, fazer diferença na vida das pessoas que estão perto de nós, ser alguém extraordinário, ser alguém fora do comum, alguém que vai marcar a história das pessoas que estão perto de nós, alguém que vai marcar a história dessa sociedade, vai marcar a história dessa cidade, desse estado, dessa nação. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser alguém extraordinário, deixar de ser alguém medíocre, deixar de ser alguém que vive na linha da mesmice, da mediocridade. Ele te chamou para ser alguém grande, para fazer diferença aonde você está. Vem aqui para frente.